Bem-vindo e bem-vinda à 7ª aula do minicurso de Gestão do Conhecimento do módulo Como Fazer Gestão do Conhecimento. Vou lhe apresentar hoje algumas ferramentas para promover a reflexão coletiva. Muitas vezes ligamos o piloto automático e esquecemos de parar para refletir sobre o que estamos aprendendo ou ainda de trazer outras pessoas para termos pontos de vista diferentes. Na aula 5, vimos algumas ferramentas que contribuem para refletir sobre o que aconteceu, como as lições aprendidas, ou ainda que estimulam e promovem o diálogo, como o Road Café. Hoje eu vou apresentar algumas ferramentas e metodologias que também servem a esses propósitos, que são After Action Review, ou revisão pós-ação na tradução, Aquário e 6 chapéus do pensamento. A After Action Review, ou revisão pós-ação, como o nome diz, acontece imediatamente após uma atividade ou projeto, quando a memória das pessoas ainda está fresca. É uma excelente maneira de capturar lições aprendidas. Teve seu início no Exército Americano, mas foi adaptada e utilizada por outras organizações. Uma delas é o Banco Mundial, que recomenda que essa reunião comece com um retrospecto do projeto ou atividade e com algumas questões que vão guiar a discussão, tais como o que foi planejado, o que efetivamente aconteceu e o que poderia ser melhorado. É importante ter em mente que se trata de reflexões para um aprendizado contínuo. Não é para ser uma lavação de roupa suja ou para identificar culpados ou fazer queixas. Por isso é importante que haja um facilitador ou uma facilitadora, pode ser de dentro da equipe ou externo, que ajude a controlar o tempo, guiar as discussões e faça ao final um breve plano de ação para eventuais ajustes. E esse plano de ação também pode servir como lições aprendidas que podem auxiliar outras equipes em outros projetos parecidos. Existem algumas variações dessa revisão pós-ação. Uma delas é a Pause and Learn, ou Pause e Aprenda, na tradução, que é uma metodologia que foi criada pela NASA, inspirada na After Action Review. A diferença é que a Pause and Learn ela pode ser feita em qualquer momento e não necessariamente no final. E ela é mais informal, feita para capturar esses aprendizados ao longo de um projeto ou de uma atividade. O aquário tem esse nome por conta da disposição dos círculos. Em geral tem um círculo interno em que tem de 5 a 6 cadeiras e dependendo do número de participantes pode ter mais um círculo externo ou mais outros círculos externos. Só pode falar quem está no círculo interno. E tem esse nome porque as pessoas do círculo externo ficam olhando as do círculo interno como se fosse um aquário. Bom, o círculo interno tem sempre uma cadeira vazia, que é para que haja um rodízio de pessoas que possam ter a oportunidade de falar. E é uma prática muito usada para ouvir especialistas, para que se possa discutir sobre temas polêmicos de um modo mais organizado, porque fica mais fácil que o facilitador possa conduzir essas discussões se apenas aqueles do círculo interno podem falar. E isso permite que mais pessoas participem, em geral participam até umas 50 pessoas desse formato. É possível também reproduzir o formato de uma maneira online, como por exemplo, pedindo que as pessoas que estejam no círculo interno fiquem com a câmera ligada e aquelas que estão nos outros círculos permaneçam com as câmeras desligadas. Quem quiser participar e falar e fazer parte do círculo interno, utilize o recurso de levantar a mão que tem em várias plataformas de videoconferência. Existem também algumas variações, como colocar apenas 2 cadeiras no círculo interno, para ter apenas 2 pontos de vista, um contra e outro a favor, e quem quer entrar na discussão bate no ombro daquela cadeira, quem está sentada naquela cadeira. Por fim, é a metodologia 6 chapéus do pensamento, ou em inglês
Six Thinking Hats. Foi criada pelo inglês Edward de Bono para se chegar a um consenso a partir de 6 abordagens diferentes. O nome remete a chapéus de cores diferentes que cada um deve vestir e trazer à discussão aquela abordagem específica daquele chapéu. O chapéu, por exemplo, o chapéu branco é o chapéu dos números, o chapéu das informações, mais objetivo. Quem está com ele, em geral, pensa: que informações temos, quais são os fatos? O chapéu vermelho é o das emoções. Em geral, quem está com ele vai pensar sobre como estamos nos sentindo, quais são as emoções envolvidas. O verde é o da criatividade. Em geral, quem está vestindo verde vai pensar em como podemos inovar, como podemos ser diferentes. O amarelo é o chapéu positivo, em que as pessoas que estão vestindo esse chapéu vão ver os lados positivos da situação. E, por sua vez, o preto é o contrário. A pessoa vai ver os lados negativos da situação, o que não está indo bem. O azul é o chapéu usado pelo facilitador ou facilitadora que vai conduzir o debate, vai verificar se os debates estão indo no tempo adequado e se o conteúdo também corresponde aos tipos de chapéus. As pessoas vão trocando de chapéus e com isso vão se colocando no lugar do outro. Para fazer online, uma dica é colocar o nome da cor ao lado do seu nome. Nessas ferramentas de videoconferência é possível fazer isso. Vale lembrar que essas ferramentas funcionam melhor quando há segurança psicológica e um clima de confiança, porque assim as pessoas se sentem confortáveis em expor o que pensam, suas opiniões, sem medo de serem julgadas. E você? Tem conseguido ter alguns insights? Está notando que você quer se aprofundar mais no seu plano de estudos? Recapitulando, na aula de hoje vimos 3 ferramentas que estimulam a reflexão coletiva. São elas After Action Review, Aquário e 6 chapéus do pensamento. Na próxima aula vamos falar de ferramentas para reutilizar o conhecimento. Te aguardo!